seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da Rota da Nail Design 10K. Lembrando que hoje, eu vou passar para você a tarefa do nosso segundo desafio, combinado? Então, nessa aula você vai aprender e entender, como enganjar seus seguidores para que se tornem clientes fiéis de uma vez por todas. Não adianta, somente captar a cliente, não é mesmo? Você precisa saber como fidelizar essa cliente, porque só assim você vai conseguir finalmente encher a sua agenda e chegar a um faturamento de até 10K. Porque é mais fácil manter um cliente do que captar uma nova, Essa é a regra mais básica do mercado, independente do nicho. Então, enquanto vamos iniciando, já envia o link dessa aula para 2 pessoas que você sabe que precisa aprender sobre isso, porque eu tenho certeza que o que você vai aprender aqui hoje vai ser algo que vai mudar totalmente a sua visão sobre engajamento. Então, lembrando, que no final da última aula eu vou sortear R$3.000 em produtos da marca GNB para quem cumprir as 3 tarefas do desafio que eu vou passar no final de cada aula, beleza? Então, ontem eu passei a noite lendo um monte de comentários que recebi no direct falando que a aula foi incrível, que se surpreenderam, com o conteúdo, que não imaginava como podiam estar errando tanto, em coisas tão importantes para o negócio delas. Gente, olha só esses depoimentos. Eu, tô muito feliz, com o resultado que a aula de ontem, tem trago para essas pessoas. Estou muito feliz mesmo. E como esses comentários que eu vou falar aqui com vocês agora, tem centenas deles, gente. E, é muito gratificante, sabe? Então, a Ana falou assim: nossa, primeira aula, já vi que meu perfil não está adequado para as minhas clientes. Tenho que postar mais os meus trabalhos e sempre fazer uma bela legenda. Em pouco tempo que comecei a fazer caixinha de enquete sobre unhas e já vi uma grande diferença. A minha chamada de ação é bem fraca, mas a partir de hoje a minha biografia e o feed vai ser diferente. Obrigada, Grazi. E a da Daisy, gente, aula que abre portas e janelas. Sabe quando você está em meio à escuridão e de repente você vê uma luz lá no final? Foi essa aula para mim, já ia desistir. Gente, olha, isso é não tem preço que pague isso, E o Espaço Permitaz colocou: nossa, eu não sei como, mas quando você fala, entendo com clareza. Acompanho o seu trabalho há alguns anos e gosto da sua postura, da sua forma de ensino. Você é direta com o objetivo, firme com as palavras e não fica enchendo linguiça, kkk. Entendi perfeitamente onde estou errando e não estou, sabendo direcionar o meu trabalho às minhas clientes, as clientes certas, Amando todo o aprendizado. Então, gente, essa é só alguma das mensagens. A Jamile colocou assim: caraca, Grazi, estou impressionada com essa primeira aula de hoje. Isso vai me ajudar muito no meu trabalho. Estou encantada com a sua fala e como me motivou a não desistir. Agora vou batalhar muito, viu? Gente, é muito gratificante. Então, já se prepara, tá? Que a aula de hoje também vai ser incrível. E não esqueça de fazer as tarefas, colocar as tarefas em prática, tá bom? Eu sei que muitas ficaram surpresas com o que ensinei, porque muitas desconhecem esse conhecimento e a importância dele, E nem imaginava que no dia de hoje, se não estiver atualizada sobre como criar uma biografia e estratégia para o nosso nicho, não tiver o seu público que gosta de unhas bem definidos, se não entender como criar os conteúdos certos para seu público-alvo e não souber como criar uma headline atrativa e que vai reter a atenção do seu público de unha, não consegue crescer, E algumas chegaram até a comentar: Grazi, agora eu entendi por que os conteúdos que posto não dão resultado, porque não engajam minhas seguidoras, porque não consigo novos clientes de jeito nenhum e por mais que eu tenha um trabalho de excelência, eu não consigo tantos clientes quanto eu gostaria e quanto eu preciso, Bom, tenho certeza, que depois da aula de ontem, as que já colocaram as tarefas do desafio ontem mesmo em prática já estão vendo a diferença em suas redes sociais, Na aula de ontem eu ensinei como atrair sua seguidora em potencial cliente, em clientes fiéis, e hoje eu vou ensinar o segundo passo, que é como enganjar, Como reter essa cliente, como fidelizá-las para assim conseguir lotar a sua agenda e alavancar o seu faturamento, Então vamos iniciar aí a nossa aula. Então fica tranquila que tudo na vida se começa
pelo início, né? Eu mesma, quando iniciei, não foi nada fácil. Inclusive, na aula de ontem, eu postei meus trabalhos quando iniciei, né? E, inclusive, os trabalhos de 7 anos atrás, que mesmo com mais tempo de profissão, não eram nada bonitos, né? Isso depois de fazer muitos e muitos cursos. Pois é. Então, mostrei também, né, que iniciei uma mesinha no cantinho do escritório do meu esposo e atendendo de graça, porque eu ainda estava treinando, né? Agora, dom, eu era tão desajeitada, gente, com o alongamento de unhas, que a minha própria mãe, um dia, sendo atendida por mim como modelo, é claro, chegou a me dizer, né, Grazi, filha, eu sei que gosta dessa profissão, mas por que você não continua com a enfermagem que tanto gosta? Estava se saindo tão bem. Então eu sei muito bem que ela só disse isso porque queria o meu melhor, né? E achava que eu não chegaria a lugar nenhum como nail design, né? Mas o que ela ainda não conhecia era o tamanho do amor que eu tinha e o quanto eu estava determinada para poder dominar aquela profissão e poder realizar os meus sonhos com ela. E hoje, né, minha mãe me diz às vezes quando estamos conversando, ou principalmente quando eu estou alongando as unhas dela, né? Grazi, quem diria que você chegaria até aqui, né? E depois morremos de dar gargalhadas. Então, gente, não foi fácil só para mim, né? Tenho centenas de alunas que iniciaram do zero mesmo, e de todas as idades, né? E outras que já trabalhavam 1, 3, 5 anos, que fizeram vários cursos e não conseguiam crescer de jeito nenhum, né? Nunca conseguiram lotar a agenda, muito menos faturar o que desejavam. Fazia unha R$20, pé e mão. Trabalhava igual maluca. Eu comecei a pesquisar e foi quando eu te achei. Ela não tá me ensinando a fazer unha, ela tá transformando a minha vida. Aí, beleza, novembro você faturou 5.000 e pouco, dezembro 8.400. Procurei uma pessoa aqui na minha cidade, perguntei para ela se ela podia me apresentar nesse trabalho. Eu achei que fosse uma coisa bem fácil, comprei todos os produtos, vi fazer, só começou a dar um monte de problemas. E aí eu falei, nossa, eu preciso aprender por que tá dando problema, por que tá acontecendo isso, né? Pesquisei muito sobre você e achei que você tinha muito conhecimento. E aí eu peguei, você estava dizendo que você ia abrir um curso. Quando você abriu o curso, eu corri comprar o curso. Hoje eu tenho um espaço, mas estou montando um espaço físico bem maior, que esse é menor, né? Vou mostrar para vocês agora, vou fazer uma filmagem do meu novo cantinho, do meu salão, que eu conquistei após o curso da Grazi. Gostaria de mostrar para vocês, tá? Então esse é meu novo espaço, ainda não está pronto, mas a gente vai terminar conforme vai trabalhando. Então, estamos em reforma ainda. Eu consegui conquistar esse meu trabalho, com o meu trabalho, esse meu cantinho, meu novo espaço. Depois do curso da Grazi, foi minha conquista, o meu salão após 29 anos. Mas, Grazi, você transformou a minha vida. Você fez eu passar de R$2.000 para 7, 8 e pouco, às vezes até R$10.000 no mês. E sozinha, hein? Por enquanto sozinha, porque eu pretendo colocar uma equipe junto comigo já. E hoje viraram essa chave, né? Porque aprenderam o que realmente funciona hoje para o nosso nicho e simplesmente colocar em prática, né? E assim viram os frutos chegando. Passei por um período bem difícil da minha vida pessoal. Entrei no Instagram e vi um vídeo da Grazi. Falei, nossa, maravilhosa a unha dessa mulher. Fiquei de madrugada estudando. E foi dando certo. E as unhas parou de descolar. E a curvatura estava ficando melhor. Me tirou de depressão. E ainda consegui aumentar minha renda. Eu ganhava em torno de 3 e pouco. E o mês de dezembro, cheguei o meu mês em 8.556. Será que eu tô feliz? Não fiquem reclamando que você não consegue. Persiste, porque se eu conseguir na pior fase da minha vida, qualquer um de vocês consegue. Eu comprei meu carro à vista, eu fiz muita coisa já que eu não imaginava fazer. Mas eu não desisti. Comecei a buscar alguma profissional que me desse um curso e que me deixasse preparada para esse mercado de trabalho. Foi onde eu conheci a Graziele Matos e eu decidi que eu iria fazer um curso com ela. Eu tinha certeza que o dia que eu fizesse o curso com a Grazi, tudo mudaria, porque eu me encantava pelo trabalho dela. Fiz o meu curso com a Grazi, ela desconstruiu tudo que eu achava que eu sabia de unha e me transformou em uma grande profissional. Melhorei 100% o meu trabalho, a minha agenda lotada. Hoje eu tenho uma renda em média de 6 a 7 salários mínimos. E foi no curso da Grazi
que eu me tornei a profissional de referência que eu sou hoje na minha cidade. E como eu disse, são centenas de alunas mesmo, né? Assim como eu, elas também tinham muita vontade de crescer, mas só a vontade sem ter o conhecimento não iria resolver o problema delas, né? Somente a sede e necessidade de vencer não tira você do lugar. Principalmente no dia de hoje, né? Você precisa agir, se aperfeiçoar e estar atualizada com o mercado. Então vamos lá, hein? Preparadas para virar a chave? Então, falamos na aula de ontem, né, sobre chamada para ação, né? Na bio, no Reels, nas fotos, no feed. E hoje vamos falar de como enganjar com os stories, né? Toda vez que falamos de engajamento, precisamos pensar que enganjar é uma ação, né? E é sempre preciso ter uma chamada para que isso aconteça. Então, vou começar a ensinar algumas estratégias que atrapalham, né, as suas postagens enganjar e outras que vão alavancar o seu engajamento. Então, o primeiro é não ficar recompartilhando muita coisa nos stories, porque isso derruba seu engajamento. Bom, a primeira dica é não ficar recompartilhando, né, postagem no seu stories. Por quê, Grazi? O que acontece, né? Quando você recompartilha algo nos seus stories, a pessoa que está vendo os seus stories, ela vai clicar naquela postagem para poder ir para aquele perfil que você recompartilhou. E quando você faz isso, automaticamente você está tirando essa pessoa ali do seu stories para poder enviar ela para algum outro lugar. Então isso derruba o seu engajamento, né? Outra coisa, né, sobre recompartilhamento é que se você ficar recompartilhando muita coisa, acaba ficando chato. Imagina você entra no perfil de alguém e você vai pulando ali os stories e tudo que você vai vendo é recompartilhamento de alguma coisa, né? Então não é legal. Então essa é a primeira dica. Bom, nem sempre você terá comentário nas suas postagens, né? E às vezes você cria lá um conteúdo e fica super chateado, né? Porque não teve comentário. Mas às vezes teve milhares de envio para outras pessoas. Que é melhor que isso, gente? Então, gente, quando você fala em engajamento, não é só o comentário que conta, né? O que vai contar são os comentários, são as curtidas, são quando ela envia a sua postagem para alguém, ou seus stories, né? Quando ela salva aquele conteúdo, né? Quando ela salva aquele conteúdo, significa que ela amou aquele conteúdo e que ela tá salvando para poder ver depois, para poder lembrar daquilo, né? Então, tudo isso é uma ação. Então, nem sempre vai ser comentário e vai depender muito da ação que você vai convidar ela para fazer. Comenta, curte, não, se você gostou desse stories, curte, se você gostou desse Reels, curte, se você também passa por isso, comenta aqui, né? Ou às vezes você fala assim, envia isso para uma amiga. Então vai depender muito da chamada para ação que você fez ali naquela postagem, tá? Então assim, comentários, né, nem sempre são tão importantes, tá bom? Então não fique chateada aí. Bom, gente, quando falamos de stories, né, precisamos entender que o Instagram, ele entrega apenas 4% dos seus stories para os seus seguidores. E além disso, ter uma headline sempre muito atrativa, né? Como a gente conversou na aula anterior. Conseguir chamar atenção nos 3 primeiros segundos também é super importante. Então, por exemplo, começa um stories, né, da manhã e às vezes você enrola muito para poder falar: olá, gente, bom dia, tudo bem? E a pessoa já pulou os seus stories. Então, já começa o stories falando exatamente de qual será o assunto. Por exemplo, bom dia, vou mostrar para você, sabe? Então já começa o assunto para quê? Para causar essa curiosidade, né, de saber do que você vai falar, qual vai ser aquele assunto. Então é super importante realmente começar os stories aí bem animada, né? Já falando do que você vai falar, do assunto, não ficar enrolando. Bom, outro fato super importante, né, é que toda vez que você começar os stories, né, sempre coloca os tópicos mais importantes na legenda quando você estiver falando nos stories, né? Então, por exemplo, falei lá, gente, hoje eu vou falar, bom dia, eu vou falar sobre isso, isso, isso. Então, você coloca ali na legenda porque as pessoas, pelo menos a grande maioria, né, acaba não assistindo o vídeo ou vendo os stories com o som ligado, né, em alto ali. Locais que não tem como escutar, né, então ela sempre vai ver os stories no mudo. Então, quando você coloca ali o assunto do que se trata, né, algo que realmente chama atenção,
o que vai acontecer? Por mais que naquele momento ela não possa escutar, depois ela vai voltar para poder ver, né, para poder escutar o que você estava falando ali, vai realmente causar um interesse nela em escutar aqueles stories, tá bom? Então é super importante sempre legendar. Não precisa legendar todo o stories, né, tudo que você está falando, mas coloca ali o assunto, né? E lembra que eu falei ontem naquele jogo de letras, né? Uma cor diferente no que você quer chamar atenção, a letra maior no que você quer chamar atenção. Então isso é super importante também, tá bom? Bom, agora eu vou te entregar 7 modelos de estratégias para enganjar nas suas postagens, tá? Então sempre comece seus stories com uma história, né? Um assunto que faça ela se envolver, né? E já deixe lá uma caixinha de pergunta sobre aquela história ou aquele assunto, né, que você contou ali ou que você relatou, né? Outra ação para envolver é deixar uma enquete de votação. Então, sempre peça opinião, né? Mas sempre contando uma história antes, né? Exemplo, né? Hoje veio uma cliente aqui, ficou um bom tempo para escolher a cor do esmalte e acabou pegando um preto e um vermelho, gente. E depois ainda ficou indecisa entre o preto e o vermelho. E você, qual escolheria? Preto ou vermelho? E ali você coloca ali uma enquete para ela votar. Se ela vai no preto, se ela vai no vermelho, né? Enfim, isso acaba enganjando porque você contou uma história, né, do que aconteceu e pediu a opinião dela, né? O que ela escolheria. E aí você vai ter pessoas aí falando, nossa, eu também passo por isso, as minhas clientes também fazem isso. Outras realmente vão votar naquela enquete, né? Então é super importante sempre. Lembra que eu falei? Chamar para ação, né? Chamar ela para ela tomar alguma ação, ou mandar um direct, ou votar, né? Ou comentar, enfim, é super importante isso para poder realmente enganjar. Bom, você é curiosa, né? Pois é, suas seguidoras também. Então, outra estratégia é postar o seu dia a dia de trabalho, né? As pessoas querem se conectar com você, quer saber quem é você, né? Se inspirar, se sentir mais próximas e, consequentemente, agir mais em suas postagens, né? Você, às vezes, acorda meio para baixo, né? Sentindo que naquele dia gostaria de ter uma palavra amiga, um ombro para encostar, uma mensagem de carinho, né? Para animar o seu dia e te dar esperança naquele dia, não é mesmo? Então, poste uma mensagem de incentivo também para alavancar, né, para levantar aí a autoestima dos seus seguidores. Agora, se você acha isso simples, é porque ainda não conhece o poder, né, que essa simples mensagem tem o poder de melhorar o dia de milhares de pessoas que têm você como inspiração, né? Então não se subestime, porque se estão te seguindo de alguma forma, te admiram, né? Pelo menos a maioria delas, né? Então você costuma ir nos stories ver o trabalho de quem você admira, para ver as unhas prontas, né? Resultados, seja para admirar, para se inspirar, ou até mesmo para poder evoluir os seus trabalhos, né? Pois é, os seus seguidores também fazem a mesma coisa. Então poste antes e depois do seu trabalho. Isso prova a sua autoridade, né, o seu conhecimento. Mas, precisa lembrar que, como eu ensinei na primeira aula, né, é importantíssimo que você crie esse conteúdo de forma correta, né, para o seu cliente e não para concorrentes, não para outros profissionais. Então, cuidado na hora de fazer e criar a legenda, porque se fizer errado, não terá nenhum retorno dessa postagem. Uma outra ideia super bacana que enganja muito aí, né, é, por exemplo, você fazer um vídeo do seu espaço, mas de forma subjetiva, né, sem falar do espaço. E ao mesmo tempo já fazendo uma chamada para ação da seguinte forma. Por exemplo, olá pessoal, cheguei aqui agora no estúdio, já vou preparar um café, né, para receber minhas clientes, já vou aproveitar para tomar um também, porque daqui a pouco eu vou ficar super focada e vou esquecer até do café. E você, já tomou seu café hoje? Diz aqui para mim. Então essas estratégias não vão só fazer as suas seguidoras enganjar muito, né, com seus conteúdos, com as suas postagens, mas fará também que o Instagram entregue muito mais o seu conteúdo de forma orgânica. Bom, gente, então é isso. Eu acho que aqui eu falei um pouco, assim, das ideias, né, de postagem. Então, assim, como eu falei na aula anterior, tem um mar, assim, gigante de conteúdo que você pode fazer, que você pode criar, né, para poder postar. Super importante, gente. Eu sei que às vezes você fica pensando assim, meu Deus, mas como é que eu vou criar esse monte de conteúdo, assim, que a Grazi está falando, eu não tenho tempo, minha vida é corrida, né? Faça isso uma vez por semana, tire uma vez por semana para você sentar,
pensar, já montar texto, já montar headline, já gravar, né, fazer uns videozinhos curtos para poder postar. Então tire uma vez por semana e toda semana você cria esses conteúdos e ali você vai postando. É claro que os stories, né, ele tem que ser algo mais humanizado. Então, claro que às vezes você fez aquele videozinho lá que você falou, hoje eu vou postar isso aqui nos stories. Ok, não tem problema. Mas os stories é algo mais humanizado, é algo que você meio que faz ali e posta na hora, né? Então, cria os conteúdos e os stories você vai fazendo realmente no dia a dia. Isso é muito legal, é mostrar mesmo o seu dia a dia, como eu falei, por exemplo, no processo da esterilização, né? Quando você mostra o seu espaço, mostra o processo da esterilização, a pessoa que está ali assistindo os seus stories, às vezes ela faz trabalho com outros profissionais ou com outro profissional e pensa assim, caramba, nossa, eu nunca vi a profissional que faz minha unha esterilizando os materiais. Será que ela esteriliza, né? Então ali você já mexeu com o subconsciente dela. Então isso é super importante, mostrar mesmo no seu dia a dia a sua organização, porque a cliente ela vai começar a observar isso até mesmo quando ela for num outro profissional, né? Então ali você começa a trazer olhares para você, né? Você ali, naquele momento, você começa a captar cliente. Bom, então é isso, né? E a cada aula você deve ter percebido o quanto é importante estar atualizado nas mídias, né? Com todas as estratégias que estão funcionando para as nail design, né? E já deve também ter percebido também que sem esse conhecimento ficamos praticamente cegas, né? Correndo em círculos e sem chegar a lugar nenhum, não é mesmo? Então, muitas devem se sentir justamente assim hoje. E o motivo é esse, falta de conhecimento de como trabalhar as mídias com postagens que funcionam para o segmento de unhas, né? E como eu já disse, eu aprofundo muito essas e outras estratégias dentro do meu método Nail Design Bem-Sucedida, que hoje está 100% atualizado com o que funciona no universo nails, né? E quem já me segue sabe que fui desenvolvendo, né, e atualizando meu método nos 15 anos que eu tenho de experiência na profissão e até hoje eu atualizo com tudo que há de novo no mercado para conseguir acompanhar, né, e usar tudo que está dando certo, né, e principalmente no Instagram, né, que muda todo o tempo, né, onde tive a oportunidade de acompanhar várias de suas atualizações. Então, ó, vamos ficando por aqui, né? Tenho certeza que foi muito conteúdo, mas infelizmente o tempo é curto, né? E por mais conteúdo que ainda tenho para poder ensinar, isso foi o máximo que consegui entregar no tempo que a gente tem aqui, né? E você já deve também estar ansiosa para já colocar aí a segunda tarefa do nosso desafio em prática para bombar suas mídias e, é claro, também poder concorrer a R$3.000 em produtos GMB, não é mesmo? Então já vou passar, hein? Bom, então amanhã, né, na aula 3, exatamente às 8h06 da noite, você vai aprender a como realizar um alongamento natural e perfeito em menos de 2 horas, né? E que, se divulgado de forma assertiva para realmente atrair e enganjar os seus seguidores, certamente vão se tornar clientes fiéis, lotar a sua agenda e assim possibilitar que você consiga faturar até 10.000 por mês ou até mais, né? Então, vou explicar como será a tarefa do desafio de hoje. Primeiro, tem que cumprir o desafio 1 e não deixe de cumprir o desafio 1. Segundo, fazer os stories, né? Seguindo o passo a passo que eu ensinei aqui hoje. Terceiro, responder o formulário que eu vou enviar lá no grupo do WhatsApp. Se você não estiver lá ainda, se cadastra lá, porque se não estiver nele, não vai poder fazer parte do sorteio, hein? Bom, e quarto, você vai lá naquele Reels que eu postei ontem, logo depois da nossa primeira aula, né? E você vai colocar assim, ó, aula 2, e você vai escrever o resumo do que você aprendeu aqui nessa aula hoje. Então não deixe de comentar para você participar do sorteio, né? Você tem que cumprir todas as tarefas que eu tô deixando em cada aula, então não deixe de cumprir aí. E eu prometo ler todos os comentários lá e deixar um coraçãozinho lá para vocês. Lembrando que eu sempre vou fixando, né, os 3 primeiros comentários lá, então não deixe de comentar. E é isso aí, tá? Então, ó, amanhã vejo vocês aqui 8h06 da noite. Então, não perca, está incrível e você vai aprender e fazer um alongamento super natural, super bonito, com durabilidade, resistência em menos de 2 horas e
com as estratégias que eu já passei aqui, né, na primeira, e nessa aula você já vai colocar isso tudo em prática e aí já vai mostrar um bom trabalho também usando as estratégias que foi ensinada aqui e você já vai começar a ver resultado. Então não perca, beijo e eu espero você aqui amanhã.